Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o Bispo Robson do Nascimento e meu desejo é que neste dia Deus te abençoe através desta ministração. Deus tem colocado no meu coração um tema para esta mensagem, esse estudo: prudência, a estação do amadurecimento. É importante que nós façamos uso dos princípios que Deus disponibiliza, porque o próprio Jesus fez uso de princípios. O segredo, o mistério que fazia com que Jesus obtivesse resultados significativos no seu ministério foi o uso de princípios. Você vê que no deserto ele usa a obediência, a prudência, a autoridade que seu pai lhe concedeu, a palavra, o foco correto, porque quando lhe foi oferecida a possibilidade dele transformar pedras em pães, se ele mudasse o seu foco para a sua necessidade imediata, ele perderia aquela batalha. Porque muitas vezes a gente se deixa levar por isso, a gente vai de encontro à nossa necessidade imediata e de repente a gente perde toda uma oportunidade para construir valores e até mesmo amadurecimento para a nossa vida. É sempre bom nós guardarmos o cuidado para não nos envolvermos desnecessariamente com o momento. O momento, na visão de Satanás, era suprir a fome de Jesus, mas tinha como pano de fundo nessa intenção destruir a autoridade de Deus, de Jesus, destruir a comunhão de Jesus com seu Pai e destruir o ministério de Jesus. Às vezes, através de coisas aparentemente simples, o diabo vem e derrota uma pessoa. Tem pessoas que ficam ali naquela vigilância para não tropeçar numa grande pedra e de repente vem uma pequena pedra, ele tropeça e perde todo o equilíbrio que é necessário dentro da situação que está envolvido. Eu quero ler aqui dois textos no primeiro momento que estão em Mateus. O primeiro está no capítulo 21, verso 23 ao 27. O verso 23 diz assim: E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo, disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como um profeta. E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. E ele disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Você vê que a prudência é um negócio tão especial, tão maravilhoso, que até mesmo os religiosos faziam uso disso. A prudência, ela nos cerca de todo cuidado quando ela é usada na medida correta, é claro, que a situação exige. Nós também temos que ter essa sensibilidade. Nada fora da medida funciona bem. Se você tem um tanque de gasolina num automóvel, que comporta 50 litros, se você colocar 60, vai começar a entornar e colocar em rota de risco o veículo, que pode acontecer um incêndio, pode acontecer muitas outras coisas, porque no momento eu não entendo bem de mecânica de carro, mas que é bom, que trará benefício, não trará. Então tudo tem que ser usado na medida correta, inclusive os princípios de Deus. E eles usam de prudência. Jesus responde
com prudência também, porque na realidade havia um misto de prudência e malícia por parte dos religiosos. Mas por parte de Jesus, a prudência, né? Então é necessário que a gente não contamine os princípios de Deus com coisas da nossa carne ou até mesmo do diabo. A operação, a eficácia, melhor dizendo, de um princípio está em usá-lo da maneira correta. Então é sempre importante a gente ter essa percepção, essa sensibilidade quanto ao uso dos princípios. Eu não posso pegar um princípio para suprir as minhas conveniências. E era isso que eles estavam fazendo, né? Usando da prudência para atingir a conveniência deles, o objetivo deles. Há um outro texto também que eu quero ler, que está em Mateus, capítulo 22, a partir do verso 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, fizeram um agrado. Bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Disse-lhes ele: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. Esse maravilharam-se aqui na minha visão entenderam que Jesus estava certo, mas não estavam desistindo do intento de destruir Jesus. No primeiro momento eles ficaram sem palavras, se retiraram, recuaram, né? Mas não estavam saindo da guerra, não estavam saindo do propósito deles. Tanto que lá à frente eles prenderam Jesus, incitaram a população para que Jesus fosse crucificado, persuadiram Pilatos e Herodes, enfim, fizeram uma série de coisas para destruir o ministério de Jesus, porque o ministério de Jesus incomodava a essas pessoas, porque o ministério de Jesus sempre foi baseado na verdade e na transparência. E na glória e para a glória de Deus. E essas pessoas não buscavam a glória de Deus, buscavam as suas próprias glórias. Então, é de suma importância na vida nós usarmos de prudência. Se Jesus fez uso desse princípio e de todos os princípios que ele era necessário usar, isso me deixa entender que é importante, é uma ferramenta que não pode ser, que é indispensável na nossa trajetória de vida, né? Então, eu volto a repetir, já falei isso num outro vídeo, que se você está trocando uma lâmpada, você não pode usar um martelo, você tem que usar uma ferramenta adequada para trocar uma lâmpada, né? Então, eu tenho que ter essa percepção de qual princípio deve ser usado. Jesus, conhecendo a hipocrisia dessa gente, a malícia do coração desse povo, usa de prudência, usa desse cuidado, para não cair na armadilha, nas muitas armadilhas que muitas vezes eles prepararam para Jesus. E a vida, queridos, a gente querendo ou não, ela é cheia de armadilhas, né? Que muitas vezes, se nós não estivermos dentro do devido cuidado, nós cairemos nessas armadilhas com a possibilidade até de ter perdas significativas. Então é importante que sejamos prudentes em tudo o que fizermos. E eu gostaria, a partir de agora, de fazer uma pergunta: o que é a prudência? E gostaria de mostrar aqui algumas definições do que é a prudência, pelo menos 5 para a nossa meditação a princípio. O que é a prudência?
É importante que saibamos o que é a prudência. É importante que façamos uso da prudência. É importante que façamos o uso da prudência na dose que a situação exige, para que a gente não se torne exagerados, como eu dei o exemplo aqui de colocar 60 litros de gasolina num carro que tem um tanque que comporta apenas 50 litros. Então tudo tem que ter a medida correta. Em se tratando de reino de Deus, as coisas precisam ser tratadas na precisão que a situação exige. Então não adianta, muitas vezes eu fui em 2011 ao estado do Pará, na igreja do Pastoreal, de um amigo meu, e cheguei lá, eu tinha um propósito no meu coração, de jejuar todos os dias. Mas quando cheguei lá, os irmãos prepararam um jantar, prepararam almoço, então eu não podia ficar como um santarrão, não vou comer nada não, porque eu estou separado, não. Eu tenho que saber a hora das coisas. E não foi por conta disso que eu perdi, não perdi absolutamente nada daquilo que Deus me dera, porque naquele momento era necessário eu participar, eu fazer uso de um outro princípio, da comunhão. Porque quando nós sentamos para comer, a gente está fazendo uso, ou deveríamos fazer uso, da comunhão, que também é um outro princípio de suma importância para a igreja. A igreja cresce, a igreja se fortalece quando ela faz uso dos princípios que Deus disponibilizou para ela. E a comunhão é um desses. Então, se eu ficasse ali com aquele comportamento descentrado, eu perderia muitas oportunidades que tive ali de construir amizades, né? De solidificar ainda mais a minha amizade com o pastor Aldo. Então a gente precisa saber a hora de usar o devido princípio que a situação exige. Então naquele momento foi necessário eu fazer uso ou eu acompanhar o princípio que as pessoas estavam usando, o princípio da comunhão. Então, na vida cristã, a gente tem que ter essas percepções que são necessárias. Então, o que é a prudência? Em primeiro lugar, a prudência é a chave que muda as estações perigosas da vida. Eu vou repetir. A prudência é a chave que muda as estações perigosas da vida. Você vê que Jesus, nos dois textos que eu li, as duas situações eram perigosas. Mas a partir do momento que ele fez o uso da prudência, aquela estação perigosa que estava tentando ilhar Jesus, ela foi dissipada por conta da prudência que ele usou. Já pensou se Jesus falasse assim: olha, eu não pago, não vou pagar, não pago e nunca vou pagar tributo, porque lá em Davi eu ganhei esse direito? Não. Tanto que no capítulo 22, Jesus tem esse cuidado de dar a resposta correta a essas pessoas. Dê a César o que é de César. Não é errado pagar o tributo. Não é errado nós termos uma vida social correta. Não é errado nós cumprirmos com aquilo que as autoridades determinam sendo lícito, né? Não é errado. Agora, nós também não podemos falhar com aquilo que Deus determina para nós. A vida precisa tramitar dentro desse equilíbrio, o social e o espiritual. Então, aí, essa é essa lição que Jesus deixa para nós. Porque essas pessoas estavam pensando que pelo fato de Jesus estar fazendo todos aqueles milagres, estar arrebanhando a atenção de muitas pessoas, ele poderia se tornar autossuficiente, né? Um bestão. Não, Jesus tem esse equilíbrio que é necessário também em nossas vidas. Então a prudência é a chave que muda as estações perigosas da vida, né? E eu tenho pelo menos aqui 4 exemplos de situações perigosas. A primeira delas é Abigail, no capítulo 25 do primeiro livro de Samuel, né? Davi, ele cerca com todos os cuidados que lhe estava às mãos os criados, os funcionários de Nabal. E até que por fim, apesar de estar com uma boa logística, acredito eu, o alimento que Davi tinha por estar fugindo de um lugar para o outro, da perseguição que Saul emplacara a vida dele, o alimento acabou. E ele
na esperança de encontrar em Nabal, um homem muito rico do Carmelo, né? Um homem muito, na esperança daquilo que ele fez, daquele favor que ele prestara para os criados de Nabal, com essa esperança ele mandou alguns de seus soldados irem até a casa de Nabal e pedir ajuda alimentar. E Nabal, ironicamente, falou: eu não conheço Davi, não sei quem é, não posso disponibilizar aqui nada da minha casa para esse sujeito, usando aqui minhas palavras. E aqueles soldados voltaram e informaram a Davi. E Davi era um homem de sangue quente, se armou, né, separou algumas pessoas e subiu com o firme propósito de matar a todos, inclusive criança de colo. E um servo da casa de Nabal avisou Abigail. E aí Abigail começa a fazer o uso de toda a prudência que a situação exigia. Ela pega o alimento, coloca em cima de alguns animais e parte na direção de Davi. E quando ela chega até Davi, o texto me deixa perceber que o primeiro cuidado dela foi tratar, né, ou expelir do coração de Davi aquele sentimento assassino que estava permeando sua vida. Ela se inclina, ela trata Davi com toda a reverência que era necessária, e depois disso ela coloca aos pés de Davi o alimento. Então a prudência dessa mulher quebrou com a força daquela estação perigosa que estava ilhando a sua casa. Sua casa naquele dia seria dizimada, as pessoas seriam mortas por conta da loucura de Nabal, seu marido. Então, a prudência é a chave que muda as estações perigosas da vida. Se você está envolvido ou envolvida em algum tipo de situação perigosa, use de prudência. Seja na vida familiar, seja na vida sentimental, seja na vida profissional ou mesmo pessoal, use a prudência para que as estações perigosas da vida estejam fugindo de você, apartando-se da sua vida, apartando-se da sua casa, apartando-se do seu casamento, apartando-se da sua vida afetiva, apartando-se da sua vida profissional. Então a prudência é a chave que muda as estações perigosas da vida. Um outro caso é o da mulher com fluxo de sangue. Ela está passando por uma estação perigosa, 12 anos minando o sangue do seu corpo. 12 anos é bem provável que estava anêmica. 12 anos é bem provável que muitas pessoas tenham se afastado dela. 12 anos, se ela fosse casada, é bem provável que o seu casamento estava comprometido. 12 anos sem ter uma vida social normativa. 12 anos sofrendo. 12 anos ilhada por essa estação perigosa. Mas ela foi prudente. Primeiro, ela não podia se apresentar em público porque estava imunda. Em segundo lugar, era uma mulher. Mulher não tinha a liberdade que as mulheres têm hoje. A mulher naqueles dias era como próxima de uma escrava. Era apenas um objeto de reprodução humana. Mas a mulher, ela usa de prudência, a mulher com fluxo de sangue, ela usa de prudência, ela vai por detrás de Jesus, toca no vestido de Jesus, e Jesus diz que de si saiu virtude. Tal era a fé que permeava o coração daquela mulher, tal era o cuidado que aquela mulher tomou para não perder aquela oportunidade ímpar que a sua vida teve. Ouviu falar de Jesus, né? E procurou Jesus, e com toda a sua prudência, ela seguiu o protocolo que ela estabelecera para chegar à cura da sua enfermidade, e ela alcançou. A prudência é a chave que muda as estações perigosas da vida. Um outro caso é Ruth, né? Ela sai de Moabe com sua sogra, as duas viúvas, né? Sua sogra já com uma idade avançada, e havia falado para as duas noras que ela estava impossibilitada de ser mãe, né? Ela esquece de Abraão, que foi pai com 100 anos, ela esquece de Sara,
que abraçou no seu colo aos 90 anos Isaac, ela esquece dessas coisas. Tal era a tensão que estava no seu coração. E Ruth propõe no seu coração de segui-la, dizendo que a única possibilidade, de separá-las seria a morte. Ela propõe isso no seu coração, e em todo o livro de Ruth você vê que ela é uma pessoa coerente. Tudo que ela falou, em suas atitudes aparecia. Então é importante que a gente aprenda isso também com Ruth. Nós precisamos ter uma vida coerente. Não adianta nós falarmos uma coisa e as pessoas verem outra totalmente diferente em nossas vidas. Então tudo aquilo que Ruth falou a Noemi, ela fez. E quando elas chegaram em Belém, no capítulo 2, Ruth começa a procurar recurso para a sobrevivência delas. E Deus, eu creio, a dirige até, dá uma direção a ela, e ela vai até a fazenda de Boaz, e ali conhece Boaz, ali ela começa a experimentar, melhor dizendo, da provisão de Deus para a sua vida e Noemi. E quando ela volta com alimento e informa a Noemi, dá o relatório do seu dia a Noemi, no capítulo 3, a gente encontra Noemi retomando a direção da situação e dando algumas informações a Ruth que eram de suma importância, já dentro desse contexto da prudência. Manda que Ruth se arrumasse, para alcançar a atenção de Boaz. E quando ela chega lá e se deita aos pés de Boaz, Boaz já estava um tanto quanto envolvido pelo vinho, mas mesmo assim, tanto Ruth como Boaz usaram de prudência e não se tocaram. E no capítulo 4, a bênção do Senhor acontece na vida deles, eles se casam, têm um filho, Noemi vê novamente a sua vida retomando o curso que era necessário, a sua casa voltou a ser honrada pelas mãos de Ruth e de Boaz. Boaz, acredito eu, já era um homem experimentado, porque sua mãe havia saído de uma vida difícil, porque era meretriz. Sua mãe era uma mulher chamada Raabe, da cidade de Jericó, e que casara com um príncipe de Judá, e dessa união nasce Boaz. Então Boaz sabia as dificuldades, acredito eu que sua mãe tenha lhe contado algumas experiências da vida de um estrangeiro no meio de Israel, e a própria Bíblia nunca proibiu dos estrangeiros andar com o povo de Israel. A única determinação era que cumprisse com a cultura, com a lei de Deus, quando estivesse junto com o povo do Senhor. Então a prudência, ela é a chave que muda as estações perigosas da vida. E a gente vê isso em Ruth. Não se tocaram. A mulher estava viúva, ela era uma viúva jovem, ela estava longe dos seus pais, estava em terras estrangeiras, mas absolutamente nada disso alterou o caráter daquela mulher, alterou o sentido ético que aquela mulher estabeleceu para a sua vida. Então é muito importante a prudência. Mais à frente eu quero falar de carência, e muitas vezes uma carência, ela derruba a prudência, e quando a carência derruba a prudência, a tendência é se levantar na vida da pessoa que assim se comporta, tristezas e decepções. Então a prudência é a chave que muda as estações perigosas da vida. Louvado seja o nome de Jesus. Um outro caso também é de Esther. Ela é prudente, Ela tem um encontro um tanto quanto radical com Mardoqueu. Mardoqueu foi radical com ela, a admoestou, porque a Bíblia diz que a admoestação a princípio parece de pouca valia, mas depois ela produz frutos pacíficos à vida daqueles que a cumprem. E ele chama a atenção dela, ela estava um tanto quanto tonta dentro da situação, um tanto quanto lenta dentro do propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus para a sua vida não era que ela se tornasse tão somente uma rainha e esquecesse do Deus de Israel e esquecesse do povo de Israel. Não. Então Deus usa a beleza de Esther
Mas era necessário que, junto à beleza, usasse de prudência, usasse de sabedoria. Então, Esther, ela é prudente, né? E dentro desse fator da prudência, a primeira coisa que ela faz é usar a influência visual que está lá no capítulo 5, verso 1 de Esther. Olha o que diz. E sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu de trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Ela se vestiu com um traje real, ou seja, ela entendia que ela também precisava influenciar de forma o visual, a visão do rei, a visão física do rei. E a partir daí, ela, no verso 2, ela constrói o acesso. Olha o que diz o verso 2 do capítulo 5 de Esther. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, e esse era o objetivo, o primeiro objetivo dela, e sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, alcançou graça aos seus olhos. Olha aí. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Esse era um protocolo que tinha que ser feito, né? Quando o rei estendia o cetro, né, isso significava que ele estava dando permissão para a pessoa se aproximar dele. Então, com a prudência, né, ela faz uso da influência visual e agora ela alcança o acesso. Veja como é importante o passo a passo dentro de uma situação que nós estivermos envolvidos. Ela poderia falar, eu sou rainha, vou entrar de porta dentro e eu tenho meus direitos. Não, ela é cuidadosa. Mesmo quando nós tivermos... outro dia eu estava conversando com um rapaz e ele me fez um favor e eu fui explicando para ele algo que eu aprendi muito cedo na minha vida, né? Que a gente sabendo usar nunca vai faltar. Sempre que a gente fizer uma boa administração de algo que alguém está fazendo por nós, não usarmos de abuso, não sermos inconvenientes dentro daquilo que a pessoa nos fez, a gente sempre vai ter. Porque o fato de a gente ter uma necessidade suprida hoje não significa que a gente não vai precisar em uma outra oportunidade da ajuda de alguém. Então é sempre bom, a minha mãe sempre falou isso para mim, deixarmos a porta aberta. É sempre bom, por onde nós passarmos, deixarmos um bom currículo, deixarmos uma boa impressão, porque se vier uma outra necessidade futura, nós teremos uma porta aberta para nossa ajuda. Então, ela alcança o acesso. E depois que ela alcança o acesso, olha o que diz o verso 3 do capítulo 5 de Esther. Então o rei lhe disse, que é que queres, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Ela influencia o visual, constrói uma influência visual, né? O rei olha, ela alcança o acesso, e quando ela está na ambiência daquilo que ela precisava, ela tem a grande oportunidade que ela queria, né? Que era fazer uma primeira festa para o rei, né? E ela faz duas festas. Na primeira festa, ela relaxa a guarda de Amã, porque se ela fosse logo desmascarando o Amã, é bem provável que ele estivesse preparado, né? Tivesse com algum tipo de estratégia. Então ela relaxou, deu uma festa, convidou para o outro dia, e no segundo dia ela usa de uma estratégia letal, e a artimanha daquele homem foi desbaratada, porque Esther era uma pessoa prudente. Então é sempre bom nós tomarmos o cuidado, queridos, para não sermos precipitados. Eu quero dar a paz do Senhor aos irmãos que estão chegando, louvado seja o nome de Jesus. Nós somos a Igreja Evangélica Ágape, aqui no município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, no bairro de Andrade de Araújo.
na rua Manuel Augusto 75. Essa rua fica atrás do mercado vianense. Nós temos culto aqui às terças-feiras, culto de oração às 19h30. Toda quarta-feira às 19h30 nós temos o culto da conquista. Toda sexta-feira às 19h30 também nós temos o culto de libertação da família. Aos domingos às 9h, nossa escola bíblica dominical, sempre às 9h da manhã. O nosso culto de adoração ao Senhor Jesus às 19h todos os domingos. Rua Manuel Augusto 75, Andrade de Araújo, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil. Eu sou o Bispo Robson do Nascimento, quero saudar a todos com a paz do Senhor. O tema da minha ministração é prudência, a estação do amadurecimento. Então, é sempre importante nós sermos prudentes. Então, a segunda definição do que é prudência, a prudência é a chave que organiza as minhas e as tuas ações e emoções. Então, a prudência é a chave que organiza as minhas ações e as minhas emoções. Sempre que eu for agir, eu tenho que agir de forma organizada. Eu fico observando as formigas, né? Sempre que elas têm alguma coisa, alguma tarefa para fazer, elas se organizam. Por ser um bichinho muito frágil, se não houver organização, há perda de força. E isso cabe bem na nossa vida. Se não houver organização, há perda de força. Então, é sempre bom agirmos organizadamente para potencializarmos a força que é necessária dentro daquilo que estamos fazendo. Então, a prudência é a chave que organiza as minhas ações e as minhas emoções. Eu preciso também ter emoções organizadas dentro daquilo que eu vou fazer. E eu me reporto novamente a Abigail. Abigail, ela teve que ter ações organizadas e emoções organizadas dentro daquele processo difícil. Naquele momento, ela estava diante de um assassino, de um homem com intento assassino, de um homem que tinha habilidade bélica para matar. Davi estava furioso. Davi havia sido injustiçado. Davi havia prestado um favor à casa de Nabal e Nabal retribuiu com ingratidão e cirou o coração de Davi. Então a Abigail teve que ser muito habilidosa nas suas ações e nas suas emoções para controlar a situação. Um outro caso também é a mulher com fluxo de sangue, que eu falei anteriormente. Então ela teve que ter, a prudência ensinou essa mulher a ter ações organizadas, né, e emoções organizadas. Ela podia se apavorar, correr na frente de todo mundo, eu estou precisando de ajuda, peraí, eu também sou judia. Não, ela age organizadamente com emoções organizadas. Né? A mesma coisa Esther, né? Ações organizadas e emoções organizadas. As emoções, como é que você descobre que as emoções de Esther estavam organizadas? Porque ela não usou da força que era necessária na primeira festa. Foi tão somente na segunda festa que ela delatou o intento criminoso que estava no coração de Amã. Então, a prudência é a chave que organiza as minhas ações e as minhas emoções. Eu preciso, sempre que eu for fazer alguma coisa, me organizar. Eu tenho procurado fazer muito isso. Olha, eu vou sair amanhã, eu já deixo a roupa arrumada hoje. Né? Eu me preparo. Né? Até a composição de uma mensagem, a preparação de um esboço, indica que nós estamos trilhando o caminho da organização. Né? Eu já fui em determinados lugares que uma pessoa foi pregar com um montão de papel, uma lixeira, não é nem um esboço, é uma lixeira. Não o objetivo aqui não é criticar ninguém, mas as pessoas entender que a gente precisa ser pessoas organizadas. Claro que ainda me falta muito, né? Mas tudo aquilo que eu posso fazer, estou enxergando no momento e posso fazer, eu quero melhorar. Amém? A terceira definição de prudência, a prudência é a estação para o amadurecimento de projetos. Eu tenho um projeto, eu tenho que ser maduro, eu tenho que ser prudente,
para que eu possa amadurecer, melhor dizendo. Né? Você vê que o projeto da mulher com fluxo de sangue, se ela não usasse de prudência, aquele projeto não amadureceria. Se ela chegasse empurrando todo mundo para chegar na frente de Jesus, ela não alcançaria nada. Mas a prudência é a estação para o amadurecimento de projetos. Você quer amadurecer um projeto? Seja prudente. Olha o que diz aqui Marcos 5, 27. E ouvindo falar de Jesus, primeiro ela ouviu, veio por detrás, dentre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia, ou seja, ela tinha um projeto, ela tinha um planejamento. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sarei. Ela tinha um projeto e acreditava no projeto. Existem muitas pessoas que têm projeto, mas nem mesmo no seu próprio projeto acreditam. A primeira pessoa que deve crer no projeto que tem é quem projetou. Porque se nenhuma outra pessoa vai acreditar. Uma certa ocasião, eu fui fazer um curso sobre liderança com um pastor e uma das coisas que ele falou que ficou marcado na minha vida foi uma experiência dele. Ele falou o seguinte, olha, eu tinha uma loja de roupa e comecei a passar muita dificuldade, vendendo pouco, com compromisso a serem saldados. Então um dia Deus me deu uma estratégia. Eu peguei uma das camisas que eu vendia e vesti, e fiquei na loja vestido com uma daquelas camisas. As coisas mudaram radicalmente, porque as pessoas começaram a entender que se ele vestiu o produto que estava vendendo, é porque ele confiava no produto que ele estava expondo. Então é sempre importante a gente vestir a camisa. No caso dele foi literal, né? Mas eu estou falando aqui de forma ilustrativa. Vestir a camisa, ou seja, mostrar para as pessoas que você confia no que está fazendo. Então a prudência é a estação para o amadurecimento de projetos. Ela usa de prudência. Olha o que diz aqui também Lucas 14, 28 ao 30. Pois qual de vós, Jesus falando, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então, se a gente quer que os nossos projetos se concluam, nós temos que ser prudentes. E o que Jesus está ensinando aqui? Senta, se organize matematicamente falando, sente, faça as contas, veja as suas possibilidades. As pessoas antigamente usavam de um adágio muito interessante, a gente não pode botar o chapéu onde nossa mão não alcança, ou seja, tenha cuidado com as suas limitações, veja quanto você tem, quanto você pode investir. Isso vale para a vida profissional, vale para a vida financeira, vale para a vida familiar e até mesmo sentimental, até onde você pode ir, o que você pode fazer para contribuir com aquilo que você está fazendo. Então a prudência é a estação para o amadurecimento de projetos. Isso cabe, repito, no casamento, né? Cabe também para a vida acadêmica, né? Cabe para o núcleo familiar, para a estrutura emocional de uma pessoa. Muitas coisas estão envolvidas nisto aí. A prudência é uma outra definição. A prudência é uma graça para se gerir carências. Porque, numa boa maioria das vezes, as pessoas são derrotadas nas suas carências. Perdem em muitas coisas por conta de alguma carência. Se tornam escravas de Satanás ou de alguma pessoa ou de alguma situação por conta de uma carência. O capítulo 39, verso 7 ao 12 de Gênesis, eu gostaria de ler contigo. Olha o que ele diz, Gênesis 39, depois você leia o verso 7 ao verso 12. Tem um homem chamado José, né, um jovem, né,
estava entre 17 e 30 anos, e nessa fase, sozinho dentro do Egito, escravo, ele tinha carência. E a mulher de Potifar, a sua senhora, a casa onde ele se tornara escravo, sabendo da carência daquele moço, né? E ela se levanta na direção desse moço para seduzi-lo. Olha o que diz o verso 7 do capítulo 39. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Ou seja, mexeu no calcanhar de Aquiles, ou seja, numa área perigosa da vida daquele moço, numa área de alta sensibilidade. Porém, ele recusou, ele começa a fazer uso da prudência. E disse a mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra o céu? Apesar de ele estar dentro de uma situação horizontal, ele não perde a sua sensibilidade vertical. Ou seja, ele não perde o sentido do compromisso que ele tinha com Deus. Ele não perde a sensibilidade do propósito de Deus para a sua vida. Prudência. Então, a nossa carência, as nossas carências, elas precisam ser confrontadas pela nossa prudência. Ele foi prudente. Verso 11. E sucedeu num dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estavam ali. Um cenário propício para o pecado e para a ação daquela mulher, e para a queda de José, e para a queda de muitos outros. Porque a gente precisa pensar da seguinte maneira, irmãos: existem muitas pessoas na nossa retaguarda precisando, dependendo das nossas ações. Deus tem nos dado essa graça e nós temos que tomar o devido cuidado. Sabemos que é difícil, mas temos que tomar o devido cuidado. E o verso 12 diz, do capítulo 39 de Gênesis: e ela se apegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Ele teve que ser bem prático, né? Dentro do uso da prudência. Ele não ficou ali dentro daquele salão, dentro daquele ambiente, sozinho com aquela mulher: ó, não te quero. Não demorou muito tempo. Tem muita pessoa parando muito tempo diante das argumentações de Satanás. Então, todo cuidado deve ser tomado. Então, a prudência é uma graça para se gerir carência. Comece a se autoconhecer. Ó, isso aqui eu não posso fazer. Neste lugar eu não posso estar. Com esse tipo de pessoa eu não posso conversar. Esse tipo de núcleo social não serve para mim. Seja prudente. Já que cada um de nós temos algum tipo de carência. E a gente tem que ter esse cuidado. Amém? A prudência, irmãos, demarca direitos e deveres. Quando eu olho para esse texto, eu entendo isso na vida de José. A prudência, ela demarca direitos e deveres. Ele tinha direitos ali. Se ele quisesse comer arroz, usando uma linguagem da nossa cultura alimentar, se ele quisesse comer arroz naquele dia, ele comia, era um direito. Ele era o administrador da fazenda. Se ele quisesse beber um leite fresco pela manhã, tirado de uma cabra, era só fazer um sinal para um criado que o leite chegaria à sua mesa. Direitos. Agora também, o próprio José nos deixa entender que havia um dever. Respeitar a mulher do seu senhor, não trair o seu senhor, não ser ingrato com o seu senhor, lembrar de tudo que o seu senhor lhe fizera e lembrar, acima de tudo, do compromisso que ele tinha com Deus e com a missão que Deus lhe dera, direitos e deveres. O prudente, ele valoriza os sacrifícios do presente para ter o sucesso que ele espera no futuro. Eu vou repetir: o prudente valoriza os sacrifícios do presente
para ter o sucesso que lhe espera no futuro. Ele sacrificou, né? O prudente valoriza os sacrifícios do presente. Ele sacrificou, ele não se envolveu com aquela mulher para ter o sucesso que lhe espera no futuro. E ele teve sucesso. Pela própria boca dele, ele falou que ele tinha a glória dele dentro do Egito. Poucos falaram isso dentro da Bíblia, né? E José recebeu com certeza a direção de Deus para fazer esse tipo de pronunciamento. Vai lá, avisa meu pai e diga a ele sobre a glória que eu tenho aqui no Egito. Olha, poucos falaram isso, ou quase nenhum. O prudente não se vale de oportunidades falsas, né? É um cuidado. Olha o que diz o verso 11 do capítulo 39 de Gênesis. E sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço e nenhum dos da casa estavam ali. Aquilo era uma oportunidade falsa. Então o prudente não se vale de oportunidades falsas. É um cuidado que a gente tem que tomar. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em quinto e último lugar, a quinta definição sobre prudência: a prudência é o que dá intensidade ao favor de Deus. Se eu sou prudente, o favor de Deus vai ser bem mais intenso na minha vida. E eu quero ler um texto aqui que me deixa entender bem isso, né? A prudência é o que dá intensidade ao favor de Deus. Esse texto está em Mateus 25, do 1 ao 13. É a parábola que Jesus contou sobre as 10 virgens, né? O verso 1 diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Você vê que o contraponto da prudência é a loucura. O negócio é mais sério do que a gente pensa. O contraponto da prudência é a loucura. Se eu não uso de prudência, eu estou usando de loucura. É um cuidado que tem que se tomar. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Você vê, era uma viagem, tinha um itinerário, e sempre que nós trilharmos um itinerário, eu me lembro da minha esposa, sempre que ela saía, ela se valia de chapéu, mesmo não estando chovendo, ela levava todos os acessórios que o filho de colo precisava. Por quê? É um cuidado que tem que se tomar. Elas saíram de noite, né? Estavam usando a lamparina, estavam gastando combustível acaba e elas não atentaram para nada disso, porque eram loucas, estavam com a visão só no momento, não eram prudentes. Verso 4: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas, ou cochilaram e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Então, quando a gente abandona o caminho da prudência, a gente fica sem identificação, sem acesso, sem possibilidade de fazer uso de uma oportunidade. Então, muito cuidado a gente deve tomar com isso. Verso 13:
Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então Jesus conta essa parábola sinalizando qual deve ser o nosso comportamento nesse espaço de espera da volta de Jesus. O que significa o azeite aqui? Enchermos a nossa vida do Espírito Santo, termos reservas do céu dentro de nós, estarmos cheios do Espírito, para quando o dia chegar, nós não perdermos a grande oportunidade que Deus está dando para toda a humanidade, de se reencontrar com Ele, de ser reinseridos no reino eterno de Deus. Então Jesus conta essa parábola alertando cada um de nós sobre o valor da prudência. A prudência é necessária. Na tua caminhada, a prudência é necessária. Esses dias, eu estava vendo um documentário e, num momento lá, eles estavam falando sobre a construção do primeiro estádio que tem teto, né, lá no Canadá. E os engenheiros fizeram o projeto e muitas pessoas não acreditaram, como é bem comum. Num primeiro momento, todo o projeto passa pelo descrédito de alguns, né? Poucos muitas vezes acreditam num projeto que está tomando nos seus primeiros passos. E eles estavam com uma firme certeza, mas não sabiam como fazer. Tinham um projeto, não sei se já tinham algum desenho, alguma coisa, mas não estavam sabendo desenvolver. Até que foram jantar ou almoçar num restaurante e pediram lagosta, né? E quando eles olharam para a lagosta, um deles olhou, todos olharam para a lagosta, e a lagosta tem as escamas sobrepostas uma à outra, né? E eles olharam para aquela lagosta, eles entenderam como eles deveriam fazer o teto do estádio, sobreposto um sobre o outro, para quando a chuva viesse, não entrar ali dentro. Então, eles foram prudentes, mesmo estando num ambiente de descontração, eles não perderam o foco deles. Foi isso que as 5 virgens prudentes fizeram. Elas não perderam o foco, elas dormiram, elas cochilaram, elas descansaram, mas elas não perderam o foco. A hora que gritou que o noivo estava lá, já estavam com a lamparina acesa, porque a reserva de azeite possibilitou tudo isso a elas. Então é sempre importante a gente usar de prudência. Olha, eu quero mostrar aqui o perfil das virgens loucas, né? Estavam no mesmo caminho, com o mesmo propósito, dentro da mesma condição física, ou seja, também eram virgens. O mesmo desejo, qual o desejo? O encontro com o noivo, o mesmo instrumento, a lamparina, só não tinham vasilha de azeite em reserva. Esse pequeno detalhe derrotou essas 5 pessoas, essas 5 virgens. Então, é muito importante nós fazermos uso da prudência, porque a prudência vai nos ensinando a fazer uso e administrar detalhes. Às vezes uma coisinha pequena, que a gente pensa que não vai fazer falta, que não vai trazer um prejuízo, é exatamente aí que começa a derrota do homem. Então, cuidado que a gente deve tomar dentro da missão que Deus tem nos dado. Louvado seja o nome de Jesus. E eu quero compartilhar contigo, para finalizarmos aqui esse estudo, verdades que as virgens nos ensinam, né? A ausência de prudência atrai a loucura. É a primeira verdade que eu aprendo aqui. A ausência de prudência, ela atrai a loucura. Quantas pessoas fizeram loucuras? Eu não estou falando aqui de loucura literal, de perda do controle do ser. Não estou falando sobre isso. Estou falando de comportamentos loucos que vêm trazer prejuízo para a pessoa e para muitas vezes. Então, a ausência de prudência, ela atrai a loucura. Mateus 25, verso 2 diz: e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Pelo fato de não serem prudentes, pelo fato de não estarem fazendo uso da prudência, elas atraíram a loucura na direção delas. E qual era a loucura?
perder a grande oportunidade da vida, perder o encontro com o autor da vida, perder a eternidade com o autor da vida. Perderam, porque eram loucas, atraíram a loucura, atraíram a perda, atraíram o descontrole das suas próprias vidas. A ausência de prudência atrai a loucura. É a primeira verdade que eu aprendo aqui. E eu vejo bem isso na vida de Davi. A Bíblia diz que na época em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em casa, relaxado. Foi para a sacada do palácio, olhou para baixo, né? E sempre que a gente olha para baixo, sempre que a gente olha em direção desnecessária, a gente acaba acumulando perdas. E ele olha para baixo e viu uma mulher nua, que também não era santa, né? Uma mulher por nome Betseba, mulher de Urias, né? Ele ali, por não ser prudente, ele atraiu a loucura para dentro da sua casa. Aquilo que parecia o começo de um prazer deu início a uma série de tragédias na vida de Davi. Davi manda trazer aquela mulher, coabita com ela, adultera com ela, mata o marido dela de forma traiçoeira, um homem fiel ao reino de Davi, um homem por nome Urias, e a partir daí começou a acontecer uma série de coisas na casa de Davi, porque Davi não foi prudente e com isso ele atraiu a loucura para dentro da sua casa. Primeiro a mulher fica grávida, né? E aquela criança morre. Depois Aminon, seu filho primogênito, violenta sexualmente a sua meia-irmã Tamar. Absalão, irmão de Tamar, por parte de pai e mãe, e também meio-irmão de Aminon, mata Aminon traiçoeiramente. Depois, Absalão conspira contra o reino de Davi, porque Deus dissera a Davi: aquilo que tu fizeste às ocultas aparecerá na tua casa à luz do meio-dia. Porque esse homem naquele momento não foi prudente, ele foi atraindo uma série de loucuras para dentro da sua vida, dores terríveis. Então a ausência de prudência atrai a loucura. O outro caso é Saul, né? Não foi prudente. E sempre que não há a prudência na nossa vida, a gente também abandona o caminho da paciência. No caso aqui de Saul, ele não esperou a chegada do profeta Samuel. Ele mesmo tomou partido daquilo que não lhe cabia, cumpriu com um papel que Deus não lhe dera, de fazer sacrifício. O outro caso também é do rei Uzias. Esse texto eu gostaria de ler contigo, né? Então, a ausência de prudência, ela atrai a loucura. Olha o que diz o capítulo 26, verso 16 de 2 Crônicas. Verso 16 diz: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O que está acontecendo aqui? Muitas vezes o homem, quando cresce ministerialmente, ele esquece que ele tem direitos, mas ele também tem deveres. E não foi diferente com Uzias. Quantas pessoas, depois de alcançar direitos, esquecem que têm deveres? Acha que pode pecar, acha que pode zombar dos outros, acha que pode desfazer daqueles que ele acha que é menor do que ele. E Uzias começou a trilhar esse caminho. Olha o verso 17. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes, ou seja, tinha 81 sacerdotes que podiam fazer esse serviço, mas porque o coração de Uzias estava exaltado, ele ignorou o papel sacerdotal daquelas pessoas. E 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, resistiram ao rei Uzias e disseram-lhe: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Saí do santuário, porque transgredistes, e não será isto para honra,
não será isto para honra tua da parte do Senhor Deus. Verso 19. Então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar o incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Ainda queria ter razão. Errado e queria ter razão. E para mostrar para ele que ele estava realmente errado e que Deus estava em concordância com aqueles sacerdotes, porque Deus não altera aquilo que ele determina, ele determinou que os sacerdotes vinham da casa de Arão. Ponto final, simples assim. E este homem que tinha lá o seu papel, estava agora querendo fazer um papel que não lhe cabia. Então, é um cuidado que se deve tomar. Então, a ausência de prudência, ela atrai a loucura. É a primeira verdade que eu aprendo aqui. A segunda verdade que eu aprendo aqui, irmãos, é a ausência de prudência bloqueia oportunidades essenciais. A ausência de prudência bloqueia oportunidades essenciais. Volto lá a Mateus 25, o verso 11 e 12. O verso 11 diz: depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. A ausência de prudência bloqueia oportunidades essenciais. E se tem algo que é essencial, irmãos, é ver a face do nosso Senhor, é entrarmos nas bodas, é estarmos preparados para nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a ausência de prudência bloqueia oportunidades essenciais. Capítulo 13 e 14 de Números apresenta esse quadro. Faltou prudência nos 10 espias, né? Foram 12, somente Josué e Caleb foram prudentes. Foram atenciosos com aquilo que Moisés lhes mandara fazer. Então, a ausência de prudência bloqueia oportunidades essenciais. E aqueles 10 espias perderam uma oportunidade essencial de algo que Deus havia prometido para todo Israel. Depois de passarem 430 anos dentro do Egito, Deus, através de 10 pragas, né, quebra com toda a força bélica do Egito, coloca em falência o Egito, convence com seu braço forte ao faraó para deixar todo Israel sair, porque antes da última praga, que foi a praga dos primogênitos, o faraó estava tentando fazer barganhas com Moisés. Olha, você vai, mas deixa as crianças. Você vai, mas deixa o gado. Você vai, mas não vai muito longe. Fazendo propostas indecorosas a Moisés. E Moisés, firme no seu propósito, prudente no seu propósito. Não, a gente só sai todo, ou tudo ou nada, usando aqui minhas palavras, né? Então, a ausência de prudência bloqueia oportunidades essenciais. E esses 10 espias morreram, ficaram pelo deserto, esquecidos da história de Israel, esquecidos no deserto por conta da imprudência usada no trato para com as coisas de Deus. O capítulo 25, do verso 24 ao 30 de Mateus, também tem lá, né, a parábola dos talentos. E um deles não multiplicou o talento e perdeu uma oportunidade essencial, né? Tanto que o seu Senhor, quando chega, você é um servo malvado, você vai ser lançado nas trevas exteriores, porque ele não soube aproveitar, não foi prudente e com isso ele perdeu uma oportunidade essencial para a sua vida. A terceira verdade que eu aprendo aqui, nesse estudo, o tema desse estudo é prudência, a estação do amadurecimento. Nós somos a Igreja Evangélica Ágape, estamos aqui em Andrade de Araújo, na rua Manuel Gutz 75, no município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil.
Eu sou o Bispo Robson Nascimento e estamos nesta manhã ministrando um estudo que tem como tema, repito, prudência, a estação do amadurecimento. Você quer ser maduro? Faça sempre uso de princípios, dos princípios de Deus. E um dos princípios que nos conduz ao amadurecimento, a termos comportamentos relevantes, é a prudência. É sempre importante sermos prudentes. Se tem algo perigoso, é o momento, irmãos. Né? Não é que o momento é errado, nem todo momento é errado. Né? Existe um momento que é de descontração. Esses dias eu estava falando com um pastor amigo meu, o pastor Paulo César, assim que acabar essa pandemia, nós vamos para um sítio, comer um churrasquinho, tomar um banho de cachoeira para relaxar um pouco, para termos um momento de comunhão. Esses momentos são importantes. Agora, nem todo momento tem valia para nós. Então, cuidado que tem que se tomar. Em terceiro lugar, a terceira verdade que eu aprendo aqui, voltando aqui ao estudo, a ausência de prudência potencializa retrocessos. Né? Olha o que diz Mateus 25, verso 9 e 10, falando ainda das virgens, né? Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. A ausência de prudência potencializa o retrocesso. Elas retrocederam pela ausência de prudência. Perderam pela ausência de prudência. Olha o que diz, esse é um dos textos que mais me assusta, né? Que mais salienta a minha preocupações no meu coração. É 2 Pedro 2, do verso 20 ao 22. Portanto, verso 20, se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, aí ele começa a apresentar o resultado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao despojadouro de lama. Foi exatamente isso que aconteceu, né? Se a gente pode trazer para dentro de uma realidade, com as 5 virgens loucas ou imprudentes. Então, a ausência de prudência potencializa o retrocesso. Se eu não sou prudente, eu vou começar a retroceder, eu vou começar a perder espaço. Eu vou começar a ceder espaço para o inimigo, e não é isso que Deus quer para nós. Então, a ausência de prudência potencializa o retrocesso. Em quarto e penúltimo lugar, a prudência define o caráter de quem a usa. Preste bem atenção nisso. A prudência define o caráter de quem a usa. É muito importante isso. Né? Eu gosto muito do capítulo 47 de Gênesis, verso 14. Né? José, mesmo lá no alto da sua glória, ele continuava dando relatório de tudo aquilo que ele fazia para a corte faraônica. Então, a prudência define o caráter de quem a usa. Em todo o tempo da vida de José, do relacionamento de José com o faraó, ele não falhou em nada, porque ele decidiu ter uma vida dirigida por Deus. E um dos nutrientes dessa direção divina é a prudência. Seja prudente para você vencer. Seja prudente para você sempre ter. Seja prudente para você nunca perder, em nome de Jesus. Seja prudente dentro da sua casa. Faça o almoço na hora que tem que ser feito. Saia no horário correto para trabalhar, para manter a sua família. Seja prudente na hora
das discussões com sua esposa para que filho não fique escutando. Seja prudente em suas discussões, em suas diferenças de ideias, mesmo dentro de casa. Seja prudente. A prudência define o caráter de quem a usa. Se ele é zeloso, se ele é compromissado, se ele é visionário. Então, quando a pessoa usa de prudência, ali o seu caráter está sendo definido. Muito cuidado, né? Porque muitas pessoas são precipitadas. Muito cuidado. Em quinto e último lugar, a quinta verdade, a prudência recompensa a caminhada. E a gente vê isso lá nas 5 virgens prudentes, né? Elas caminharam, né? Tiveram uma missão para caminhar até o lugar do encontro, e a prudência recompensou a caminhada daquelas 5 virgens. A porta se abriu, elas entraram, viram o rosto do noivo e participaram das bodas. Que seja assim na tua vida. A prudência recompensa a caminhada. Paulo, né? Ele estava dentro do navio, no capítulo 27 de Gênesis, e o navio começou a ser açoitado. Em momento algum, Paulo foi rebelde. Está vendo? Me prenderam. Não, nada disso. E quando todo o navio foi destruído e eles conseguiram entrar na ilha de Malta, no capítulo 28, toda aquela caminhada foi recompensada. Ele começou a trabalhar para o Senhor a partir do momento que uma víbora pulou-lhe no braço e ele sacudiu aquela víbora no fogo e veio uma impressão no coração dos bárbaros. Olha, daqui a um pouco ele cai e morre. E passou-se muito tempo e Paulo não caiu morto, o veneno daquela víbora não conseguiu vazar o bloqueio da unção que estava em Paulo, e eles começaram a ter uma outra visão de Paulo, porque Paulo era prudente, e a prudência usada por Paulo recompensou a sua caminhada. E ali dentro daquela ilha ele começou a ser respeitado pelas pessoas, e começou a curar muitas pessoas, e começou a ser solicitado para ir a lugares para curar muitas pessoas, porque a prudência recompensa a caminhada. E volta a falar de José, né? Da prudência de José, quando ele entra dentro do palácio de Faraó. Ele deixa uma porta aberta, mas ele não é oferecido. Olha, o Senhor, usando aqui minhas palavras, o Senhor tem que providenciar um homem que faça uma boa administração desses 2 períodos. Porque o tempo da fartura também é um tempo difícil para quem não é prudente. E Faraó, no verso 38, ele fala: acharíamos porventura um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Porque antes José usara de prudência. E Faraó não enxergou tão somente a José, mas o Deus de Israel que estava em José. É muito importante nós sermos prudentes, para que a gente mostre o reino de Deus e o rei do reino, chamado Jesus, através das nossas vidas. A prudência recompensa a caminhada, né? Então eu gostaria que você ficasse com essa palavra, né? E Davi também, no capítulo 30 de 1 Samuel, ele foi prudente. Quando a cidade que ele estava com sua família e a família dos seus soldados foi saqueada e todas as mulheres e crianças foram levadas, ele foi prudente. O primeiro passo foi falar com Deus. E por ser prudente, Deus começou a cercar ele com todo o cuidado que a situação exigia. E ele encontra um egípcio, conversa com esse egípcio tinha uma direção preciosa, ele sabia aonde os inimigos haviam levado as famílias, e ele foi e conseguiu recuperar tudo, mas o primeiro passo para essa grande vitória foi a prudência. Você quer vitória na tua vida? Seja prudente. Gostaria que você ficasse com essa palavra, eu queria orar contigo nesta hora. Deus amado, Deus bendito, no nome de Jesus, teu Filho, obrigado por esta palavra, porque eu creio que tem chegado ao coração do teu povo. Abençoa os membros da Igreja Evangélica Ágape, Senhor, abençoa a minha vida, abençoa a minha família.
Abençoa todas as famílias, Senhor, onde esse vídeo chegar, que eles possam ser abençoados, alimentados pela Tua Santa Palavra. Abençoa o nosso país, meu Pai, Tu sabes das dificuldades que temos passado, não só na nossa terra, mas em outros países. Que possa abençoar o nosso presidente, a sua família, abençoar todas as autoridades constituídas por Tuas mãos. Abençoa as autoridades em Brasília, no Rio de Janeiro, que haja paz na nossa terra, Senhor. A Tua palavra diz que se Teu povo que se chama pelo Teu nome se humilhar e clamar e buscar a Tua face, Tu ouvirá do céu e sarará a terra, Senhor. Que seja assim, que estejamos constantemente orando e buscando a Tua face, para que a nossa terra seja sarada, Senhor. Muito obrigado por tudo. Abençoa as nossas vidas ao longo desse dia. Não permita que falte o pão de cada dia às nossas famílias. Oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. A paz do Senhor a todos.